Meu nome é Mary Jo Rapini e sou uma terapeuta licenciada. Antes desse episódio, esse incidente que agora chamo de bênção em minha vida, eu me sentia distante, desconectada de qualquer religião organizada e sem proximidade com Deus. Na verdade, me sentia bastante afastada dele. Parte do contexto é que eu era psicóloga, e meu marido e eu nos mudamos para Lubbock, no Texas, por causa de uma oportunidade de trabalho melhor para ele. Antes disso, eu morava em Houston, Texas, onde adorava estar. Fui treinada como psicoterapeuta, atuava no atendimento a casais e famílias, e posteriormente fiz um treinamento adicional para me tornar terapeuta sexual. Quando me mudei para Lubbock, muitas pessoas diziam: "Meu Deus, você vai se sair muito bem, não vai precisar se preocupar com emprego. Há pouquíssimos terapeutas sexuais por lá." E foi assim que surgiu essa ideia. Isso seria ótimo para minha carreira também. Mas ao chegar lá, percebi que havia poucos terapeutas sexuais, porque a região era bastante conservadora. Na época em que morei lá, foi muito difícil me estabelecer na comunidade médica nessa área. Para contextualizar meu trabalho, eu era chefe de uma unidade de psico-oncologia na Texas Tech e no Centro Médico Universitário. Digo chefe porque, na verdade, eu era a única pessoa atuando nessa função. Entrei na área oncológica de maneira um tanto inesperada, quando um oncologista me contratou para conduzir grupos de apoio para seus pacientes com câncer. Muitas vezes, quando você tem câncer, também enfrenta questões de intimidade com sua família e com seu próprio corpo. Você sente uma distância em relação a ele, passa por tratamentos e não se sente mais como a mesma mulher ou o mesmo homem. Eu trabalhava com esses pacientes e também atuava na ala pediátrica, onde presenciava muitas situações difíceis, crianças com câncer e suas batalhas. Isso começou a abalar a forma como eu me sentia em relação a Deus, especialmente a ideia de um Deus amoroso. Agora, sobre minha história, eu carregava esse peso no coração naquela época. Era sábado de manhã, 19 de abril, conhecido como Sábado Santo, pois fui criada como católica romana. No dia seguinte seria Páscoa, e eu estava organizando um grande almoço em minha casa. Minha mente estava cheia de preocupações. Fui para a academia e estava malhando. Enquanto usava um aparelho de empurrar para fortalecer meu corpo, tive a ideia de que poderia levantar o dobro do peso. Quando empurrei pela primeira vez, pensei: "Meu Deus, isso está muito pesado." Não sabia se conseguiria fazer mais uma repetição, mas então pensei: "Vou tentar só mais uma." Ao empurrar, senti uma dor aguda na parte de trás do pescoço, como se tivesse sido esfaqueada. Me levantei um pouco desorientada, pois a dor era muito intensa. Então a responsável pela academia naquela manhã se aproximou e começou a conversar comigo, tentando me acalmar. Ela chamou uma ambulância e avisou minha família. Então a ambulância chegou e me levou para o hospital, onde realizaram tomografias e ressonâncias magnéticas. Foi então que descobriram que eu havia sofrido uma hemorragia. Havia tanto sangue na minha cabeça que os médicos não sabiam se eu sobreviveria à noite. Aconteceu que todos os neurocirurgiões em Lubbock haviam viajado para uma conferência em Santa Fé naquele fim de semana. A única opção era me estabilizar e monitorar a situação. Mas havia o risco de eu não sobreviver por mais de 24 horas. A alternativa seria uma transferência de avião para Dallas. Havia especialistas em Dallas que poderiam me atender. Enquanto isso, eu estava em uma dor tão intensa que pensei que poderia enlouquecer. Eu disse a Deus que não conseguiria aguentar aquilo, que precisava da ajuda dele. Eu já tinha vivido uma vida boa. E se fosse sua vontade que eu partisse, queria que ele soubesse que eu era grata. Naquele momento, pensei que essa fosse a coisa mais corajosa que alguém poderia dizer. Meus pacientes com câncer costumavam me dizer que, quando se entregavam a Deus, sentiam que Ele estava no controle e que, de alguma forma, tudo ficaria bem, não importa o que acontecesse. Então consegui passar pelo domingo de Páscoa. Meu marido enviava e-mails e mensagens para minha família e amigos, mantendo todos informados. Na segunda-feira continuei progredindo. Não estava piorando, mas também não podia dizer que estava melhorando. Porém, na terça-feira,
Acordei por volta das 2 da manhã com as enfermeiras colocando equipamentos em mim. Pelo que entendi, minha saturação de oxigênio estava caindo. Quando estive na UTI cirúrgica, um chamado de emergência foi feito para os neurocirurgiões em Santa Fé. Pelo que me lembro, eles não deveriam voltar até quinta-feira, mas 2 deles retornaram antes do previsto. No fim, decidiram que fariam uma cirurgia no meu cérebro. Enquanto me preparavam para a cirurgia e conversavam com meu marido, vi uma luz branca no canto superior direito do meu quarto. Aquela luz não se parecia com nada que eu já tivesse visto. Era celestial, de uma cor diferente, luminosa, mas ao mesmo tempo suave. Enquanto olhava para ela, me perguntei: o que é isso? Será um túnel? A luz tinha um formato arredondado, com bordas onduladas, quase como se fosse um túnel encapsulado. Enquanto a observava, pensei: não estou impressionada, parece tão pequena. Mas de repente, comecei a me mover em direção a ela. A sensação era estranha, pois meu corpo não estava deitado, e sim em uma posição mais vertical. Meus olhos funcionavam de um jeito diferente, e sei que isso pode parecer estranho, até mesmo bobo, mas eu conseguia enxergar o que estava atrás de mim. Eu via e sentia que meu corpo permanecia na cama. O mais impressionante, no entanto, era que minha consciência estava comigo. Isso era muito importante para mim. Acredito que fazia parte da minha alma, pois conseguia ver nitidamente o que as pessoas ao meu redor estavam vestindo. E então vi meu marido. Ele estava ali com a cabeça entre as mãos chorando. Diante dele havia um documento. Era o consentimento para a cirurgia. De repente, nada disso importava mais. Minha atenção estava completamente voltada para o que eu estava vendo. Cheguei a um espaço luminoso, de tom rosado, com a sensação de que não havia paredes. Apenas uma imensidão aberta. E eu não era a única ali. Sentia a presença de outras pessoas. Digo sentia porque é difícil explicar. Tudo era percebido de uma maneira diferente. Não se tratava apenas de ver, mas de experimentar com todos os sentidos ao mesmo tempo. De alguma forma, eu sabia que já conhecia aquele lugar. Eu já havia sentido aquele lugar antes. Já tinha estado ali. De repente, sem que eu entendesse exatamente como, Deus estava me segurando. Então ele disse: ainda não é a sua hora. Fiquei profundamente desapontada, pois queria permanecer ali com ele. O amor que senti era completamente diferente de qualquer coisa humana. Comparado a isso, o amor humano parecia artificial, enquanto esse amor era profundo, real e indescritível. Perguntei: não posso ficar? Por quê? Então, comecei a argumentar com Deus, listando tudo o que havia feito. Eu oferecia cuidados gratuitos a pacientes com câncer, passava noites em claro, acompanhando pessoas que estavam morrendo. Orava por elas. Me esforçava para ser uma boa mãe, uma boa esposa, uma boa profissional. Fiz tudo certo. Eu poderia pensar sobre mim mesma, o que agora parece tão horrível ou arrogante. Ou seja lá o que for, tentei dizer isso a ele. E ele respondeu: deixe-me te perguntar uma coisa. Você já amou alguém da mesma maneira que tem sido amada aqui? Eu disse: não, isso é impossível. Eu sou apenas um ser humano. E então senti um abraço ainda mais apertado de Deus. E ele disse: você pode fazer melhor. Eu não lembro de ter saído daquele lugar, mas acordei de repente, como se estivesse sendo sacudida, porque ele percebeu que eu estava inconsciente. Ele dizia: Mary, precisamos tomar essa decisão juntos. Eles precisam abrir sua cabeça e cortar esse vaso. E você pode nunca mais ser a mesma. Você pode não ser capaz de correr, Mary, ou até mesmo andar. E eu sou uma corredora. Correr era minha vida. Então ele disse: sua personalidade pode mudar completamente. Eu preciso que você me diga que está tudo bem. E eu respondi: está tudo bem, eu não vou morrer de qualquer forma. E meu marido me disse: bem, espero que não, Mary. Eu acho que se você rezar e estiver próxima de Deus, vai ficar bem. E eu disse: eu acabei de falar com Deus e não é a minha hora. Acordei após a cirurgia e estava chateada. Na verdade, eu estava deprimida por estar de volta aqui. Por vários meses depois, o que eu vivia todos os dias era a memória incrível,
ou o que quer que tenha sido marcado em mim. E me pergunto: estou fazendo o suficiente? Estou defendendo a bondade de Deus? Estou sendo consciente com o que Ele me deu? Estou amando os outros da maneira que Ele me disse para fazer? Praticando mais o amor. E a resposta é sempre: estou tentando, mas é muito difícil. E vou te dizer uma coisa: acho que sou uma terapeuta melhor. E acredito que sou uma terapeuta melhor porque julgo menos. E entendo que a compaixão é o presente mais importante que podemos dar uns aos outros. É sobre sair dessa mentalidade de quem está certo e quem está errado. Quero dizer, todos nós estamos conectados e todos nós vamos voltar para lá. Todos nós. E há um Deus, e Ele é nossa fonte, Ele é minha fonte. Eu acredito que Ele é a sua também, mas você precisa chegar lá por conta própria. E eu acredito que Ele conhece cada um de nós. Ele se conecta conosco de uma maneira que não conseguimos entender. Somos muito limitados com nossas mentes, nossos cérebros e nossos corpos aqui. Muito obrigado e desejo o melhor a todos.